Olá a todos, vamos agora falar da teoria cinética dos gases. Como falamos em vídeos anteriores, a teoria cinética dos gases relaciona o movimento microscópico, ou seja, o movimento na escala dos átomos, com as propriedades macroscópicas, ou seja, com propriedades tais como o volume de um gás, a pressão do gás ou a temperatura do gás. Alguns exemplos que eu vou dar agora de maneira qualitativa, mas que vão ficar claros quantitativamente nesta aula, são os seguintes. O volume, que é uma grandeza macroscópica, é o resultado da liberdade que possuem os átomos ou as moléculas que compõem o gás para se espalhar através do recipiente. O movimento permite que a molécula ocupe todo esse recipiente sem nenhum empecilho. A pressão, vamos ver que é o resultado das colisões dos átomos com as paredes do recipiente. Então está associada com a transferência de momento das colisões dos átomos. Vamos ver isso daqui a pouco. E a temperatura também vamos ver que está relacionada com a energia cinética dos átomos, com a energia cinética média dos átomos. Para começar a realizar um cálculo de teoria cinética, vamos enunciar primeiro as hipóteses básicas dessa teoria. Temos que fazer algumas suposições que vamos enumerar agora. Vamos considerar que o gás é um gás homogêneo de uma substância pura. Então, por exemplo, vamos supor, para simplificar, que estamos com um recipiente cheio de hidrogênio ou, por exemplo, de vapor de água. Sim? Esse recipiente tem um certo volume que está definido e que não muda. E a primeira hipótese é que o gás é formado por um número extremamente grande de moléculas e que essas moléculas são todas idênticas. Um número grande, nós estamos falando de números da ordem do número de Avogadro, que, como vocês sabem, é aproximadamente 10 a 23. Então, estamos falando de quantidades de moléculas muito grandes, da ordem de 10 a 23 moléculas. Uma outra hipótese é a que o gás é um gás diluído. Né? O tamanho de uma molécula de gás é extremamente pequeno, ou o tamanho que ela tem é desprezível em confronto com a distância média entre as moléculas. Então, as moléculas que estão aqui, nesta figura, estão exageradamente amplificadas, né? E as escalas não estão corretas do ponto de vista microscópico, né? O que estamos dizendo é que o tamanho desta esfera que representa a molécula é extremamente pequeno em comparação com a separação entre duas moléculas qualquer. Então, isso é dito afirmando que o gás é diluído. Sim? Em poucas palavras, o gás é diluído. Uma outra hipótese é que as moléculas estão em movimento constante em todas as direções. Isso está representado na figura aqui ao lado. Temos moléculas se movimentando para baixo, para cima, para os lados. Sim? Então, não tem nenhuma direção preferencial. Né? Vamos ter 10 a 23 moléculas, um número imenso, e tem mais ou menos a mesma quantidade de moléculas, em média, em qualquer direção que a gente escolha. Sim? Então, os movimentos em todas as direções acontecem. Sim? Esse movimento é permanente, é constante, elas não param de se movimentar, e o movimento dessas moléculas, de cada uma delas, é descrito pelas leis de Newton. Essa é uma outra hipótese importante. Esse movimento permanente das moléculas explica por que os gases têm a capacidade ilimitada de expansão até ocupar
ou completamente o volume do recipiente no qual eles são colocados. A quarta hipótese da teoria cinética dos gases é que estas moléculas que estão dentro do recipiente sofrem colisões permanentemente. Estão colidindo entre si, então existem colisões entre as moléculas, mas também colisões entre as moléculas e as paredes do recipiente. E uma hipótese importante que nós vamos fazer aqui é que essas colisões são perfeitamente elásticas. Isso significa que em cada uma das colisões, a energia cinética total se conserva. Pensem que estamos com um número imenso de moléculas, 10 a 23 moléculas, e todas elas vão estar colidindo permanentemente. Então temos um número imenso de colisões. Em cada uma dessas colisões, a energia se conserva. Se eu faço a soma das energias das partículas antes da colisão, essa soma, e eu fizer a soma das energias das partículas depois da colisão, esses valores vão ser iguais. A energia antes e depois vai valer a mesma coisa, a energia cinética, né? Bom, vamos ver mais adiante que se houvesse perda de energia cinética nas colisões, isso seria perceptível do ponto de vista macroscópico, porque veríamos que parte da energia do sistema se perde, fica armazenada em algum lugar, sim? E a pressão do gás iria decrescendo de maneira espontânea. Então, o gás seria, nós veríamos que o gás, ninguém está fazendo nada nesse gás, não está sendo nem comprimido, nem expandido, e o gás está lá no recipiente fechado, e veríamos que a pressão desse gás diminuiria com o tempo. Isso não se observa. Isso não se observa. Então, a hipótese de que as colisões são perfeitamente elásticas é uma excelente hipótese. E vejam que, devido às colisões permanentes, as moléculas estão permanentemente mudando de direção. Elas estão se movimentando numa direção, quando colidem com uma outra molécula, mudam de direção e por aí vai nas sucessivas colisões. Então, isso significa que as direções das moléculas se distribuem de maneira aleatória, de maneira randômica, se distribuem ao acaso. Ou seja, eu posso escolher qualquer direção dentro do recipiente e vou ter mais ou menos as mesmas moléculas naquela direção do que em qualquer outra. Bom, e uma última hipótese que é necessária para formular a teoria cinética dos gases é que as forças de interação entre as moléculas são de curto alcance, atuando apenas durante as colisões. Então, aqui tem várias questões importantes. Sim? Primeiro, vejamos o que significa que as moléculas interagem por meio de interações de curto alcance. Isso é um comportamento, ou as interações de curto alcance, é um comportamento que se observa nas forças interatômicas, nas forças intermoleculares e em outros contextos também, como, por exemplo, as interações nucleares entre núcleos, ou também entre as interações no interior do núcleo atômico. Quando a gente analisa todos esses tipos de força, apesar das diferenças entre umas e outras, todas têm qualitativamente dois aspectos importantes, que são quando as partículas, os átomos, as moléculas ou os núcleos estão muito próximos entre si, a interação é repulsiva. Os núcleos tendem a se afastar. Quando as distâncias são grandes,
as interações são atrativas. Né? Uma outra propriedade importante dos gases que nós precisamos supor é que quando a gente tem colisões entre moléculas, entre duas colisões sucessivas, a partícula se movimenta como uma partícula livre. Sim? Então, estamos supondo, como diz aqui em cima, que as forças de interação são de curto alcance. São de curto alcance. A interação acontece muito perto da molécula. Quando a molécula se afasta um pouco, já não sente nada. Né? Já não sente nada. No começo, ela se está se afastando, sente uma interação atrativa, mas ela se afasta um pouco mais e já não sente nada. Não sente atração nem repulsão da outra molécula. Quando isto acontece, a gente diz que a partícula é uma partícula livre, não está sentindo a interação das outras. Né? Ok, então estamos agora prontos para iniciar a nossa teoria cinética da pressão. Para isso, vamos considerar que temos N moles de um gás ideal, confinados numa caixa cúbica, como é mostrado aqui na figura, de lado L, e volume V. O volume V vai ser igual a L cubo. Estamos supondo que no interior, então, desta caixa tem um número enorme de moléculas, mas vamos focar a nossa atenção apenas em uma dessas moléculas que está se movimentando aqui no interior, como a que está mostrada aqui na figura, que tem uma molécula com uma velocidade v se aproximando de uma parede, de uma das paredes do recipiente, que é esta parede sombreada à direita. Vamos supor que esta molécula vai se aproximar, vai ter uma colisão com essa parede e vamos supor que a colisão é elástica, como falamos antes, e queremos saber qual é a variação do momento da molécula nessa colisão. Depois vamos considerar a contribuição das colisões de todas as outras moléculas, mas para isso precisamos primeiro entender o que acontece com uma delas. Quando uma molécula de massa m, como esta aqui, colide com a parede, o que vamos ver é que a única componente de sua velocidade que varia é a componente Vx, né? Tá, aqui temos o eixo x, e essa componente é revertida. Para entender esta afirmação, vamos fazer uma figura desta colisão da molécula com a parede, que está mostrada aqui. Temos a molécula com velocidade v, se aproximando da parede. As componentes da velocidade aqui estão mostradas apenas em duas dimensões para facilitar a visualização. Então temos uma componente Vx aqui e uma componente Vy aqui. A partícula se aproxima da parede do recipiente, tem a colisão. A velocidade paralela à superfície da parede, que seria esta velocidade y, não vai sofrer nenhuma mudança. Então aqui a partícula tem Vy, depois da colisão, a componente y vai continuar sendo a mesma, como foi estudado em fenômenos mecânicos, né? Porque a colisão é elástica. A componente x da velocidade muda de direção após a colisão e passa a ter o mesmo módulo, pero um sinal distinto porque está na direção exatamente contrária. Sim? Então agora o que nós queremos é calcular a variação de momento da molécula ou da partícula nessa colisão. A variação de momento vai ser delta P, ocorre só na direção x, então vou escrever delta Px, e isto é o momento na direção x final, que seria associado a esta molécula depois da colisão, menos o momento na direção x inicial,
associado à molécula antes da colisão, aqui. Sim? Bom, mas depois da colisão, o momento é menos mvx. É a massa vezes a velocidade. Mas a velocidade tem sinal negativo aqui, porque o eixo x está para lá, o positivo. Então, o momento final é menos mvx. Agora vou colocar este menos que está aqui. E o momento inicial é a massa, na direção x, é a massa vezes vx. Então seria a massa vezes vx. É só fazer a conta para ver que isto vai dar menos 2 vezes a massa vezes vx, onde vx é o módulo da velocidade na direção x. Então isso está resumido aqui. E aqui está o resultado. Mas agora, nós queremos ver o que acontece com essa molécula após a colisão. Sim? O que vai acontecer é que essa molécula vai ser rebatida pela parede, vai se movimentar para a esquerda e vai bater com a parede oposta. Após a colisão com a parede oposta, ela vai tornar a se movimentar à direita e vai ter uma nova colisão com a parede sombreada. Então, eu quero averiguar o intervalo de tempo delta dt entre duas colisões sucessivas. Como a distância na direção x percorrida é L para ir e L para voltar, temos 2L, e a velocidade na direção horizontal é Vx, nós podemos escrever então que o delta dt é 2L dividido Vx. E este resultado é verdadeiro mesmo que a molécula colida com as paredes laterais. Porque na prática, esta molécula vai ter uma colisão formando um certo ângulo. Quando for rebatida, ela pode bater aqui na parede de cima ou na parede do fundo, para depois bater com a parede oposta e depois voltar, batendo numa parede lateral, a ter uma colisão novamente com a parede sombreada. Mas essas colisões com outras paredes ao longo do caminho não podem mudar a velocidade Vx, porque são paralelas ao eixo de movimento. São paralelas ao eixo x. Então, não mudam Vx. Né? Então, esta fórmula que acabamos de deduzir do tempo entre duas colisões continua sendo válida, mesmo que tenha colisões com as paredes laterais. Portanto, agora estamos em condições de escrever a taxa com a qual o momento é transmitido para a molécula. Nós já tínhamos calculado a variação de momento em uma colisão, né? Já tínhamos escrito que delta Px é menos 2m Vx, mas agora vamos dividir por delta dt. Né? E o delta dt já foi calculado antes, é 2L dividido Vx. Então, isto vai dar menos m Vx quadrado dividido L. Então, essa é a taxa com a qual o momento é transmitido para a molécula. Isso está resumido aqui, sim? Onde calculamos o delta dt como 2L dividido Vx, e aqui fazemos delta P x dividido delta dt, que dá este resultado. Bom, mas agora lembremos da segunda lei de Newton. O quociente entre uma variação de momento e uma variação de tempo, ou um intervalo de tempo, ou seja, a taxa de variação do momento, segundo a segunda lei de Newton, é a força.
No caso, temos a taxa com a qual o momento é transmitido pela parede para a molécula. Então, este quociente que nós calculamos antes, aqui, é a força que a parede faz sobre a molécula. A força que a parede faz sobre a molécula. Sim? Então, isso está escrito aqui, né? De acordo com a segunda lei de Newton, a taxa com a qual o momento é transferido para a molécula é a força que atua sobre essa molécula. Né? Mas, para calcular a pressão, nós não queremos a força da parede sobre a molécula, senão o contrário. Como as moléculas que colidem com a parede fazem força nessa parede. Então, queremos a força produzida pelas moléculas na parede. Sim? Então, vamos chamar essa força de Fx. Fx é a força que a molécula faz sobre a parede. Né? Ou seja, seria Fx na parede. Mas a força que a molécula faz na parede é igual em módulo, mas em direção oposta, à força que faz a parede na molécula. Ou seja, seria menos F de x na molécula. E a força que a parede faz na molécula foi calculada antes. Então temos este menos que está aqui, que seria este, e temos menos 2m Vx quadrado dividido L, que é a força que a parede faz na molécula. Então isso dá como resultado que a força que uma molécula faz na parede, que estamos chamando de F de x, seja igual a duas vezes não, seria m Vx quadrado dividido L. Essa seria a força que uma única molécula faz na parede. Mas agora vamos somar as contribuições de todas as moléculas que colidem com a parede. Todas elas têm velocidades distintas. Né? Então, somando todas as forças que realizam as moléculas na parede e dividindo pela área da parede, temos a pressão exercida por todas as moléculas naquela parede. Então, vamos escrever a pressão como sendo a soma de todas as forças F de x dividido a área, L quadrado. Sim? E isto vai ser, então, a força da primeira, que seria m Vx da molécula 1 quadrado dividido L, mais a força da molécula 2, m Vx2 quadrado dividido L, mais a da molécula 3, da 4, da 5, etc., até a molécula enésima, que vai ter uma contribuição mvxn ao quadrado dividido L. Tudo isso dividido a área da parede, que seria L quadrado. Agora vamos aproveitar o fato de que a massa aparece em todos os termos, o comprimento aparece dividindo em todos os termos. Vamos tirar essa grandeza fator comum. Então temos que a pressão vai ser m dividido L cubo, né? Estou aproveitando este L quadrado que está aqui também, que multiplica a Vx1 quadrado mais Vx2 quadrado mais Vx3 quadrado, etc., até Vxn quadrado. E agora vou dividir por n e multiplicar por n. Aqui. Dessa forma, vemos que isto que está aqui é a média da velocidade em x.
isto aqui, é Vx, é a média do quadrado da velocidade em x. Né? A média do quadrado da velocidade em x. Sim? Por quê? Porque estou somando o quadrado da velocidade da primeira molécula, o quadrado da velocidade da segunda molécula e assim de todas as outras. E depois dividindo pelo número de moléculas. Então isso é o valor médio do quadrado da velocidade em x. Sim? Então podemos escrever o resultado aqui como sendo m dividido v, ¿sí? Ou no lugar de L cubo já estou colocando o volume. Vamos colocar este n que está aqui. E aqui temos, então, a velocidade em x ao quadrado, seu valor médio. E esse seria o nosso resultado para a pressão. Isso está resumido aqui. Né? Então, basicamente, usamos o princípio de ação e reação para dizer que a força da molécula na parede é menos a força da parede na molécula, que já tínhamos calculado, e temos esta força que vamos utilizar, né, para ver como o bombardeamento das moléculas na parede exerce uma pressão. E depois escrevemos a pressão como força total dividido a área, somamos as forças de todas as partículas, de cada uma das partículas, e chegamos a esta expressão que acabamos de deduzir. Agora vamos simplesmente usar algumas definições que já tínhamos utilizado, como por exemplo que o número de total de moléculas é igual ao número de moles vezes o número de Avogadro, que a massa molar mzão é a massa de uma molécula vezes o número de Avogadro, que o volume é igual a L cubo. E substituindo na expressão que obtivemos antes, temos que a pressão vai ser igual a N massa molar vezes a velocidade na direção x ao quadrado, valor médio, dividido o volume. Isso está aqui, resumido. E agora vamos fazer uma última mudança. Vamos introduzir o conceito de velocidade quadrática média. Nós sabemos que a velocidade quadrada de uma molécula é a soma das diversas componentes, os quadrados de cada uma das componentes. Nós podemos fazer a média de um lado e a média do outro. E a média de uma soma, como temos aqui, é a soma das médias. Então, nós temos que v quadrado médio é igual a vx quadrado médio mais vy quadrado médio mais vz quadrado médio. Então, agora vamos utilizar o seguinte argumento. Existem muitas moléculas no interior do recipiente. Elas se movimentam em direções aleatórias. Então, não há nenhuma direção privilegiada dentro do sistema. Não há nenhum motivo para pensar que vai ter mais moléculas se movimentando na direção x do que na direção y ou na direção z. E, portanto, o valor médio da velocidade na direção x
deve ser igual ao valor médio na direção y e ao valor médio da direção z. Né? Então, o valor médio do quadrado da velocidade em x, do quadrado da velocidade em y e do quadrado da velocidade em z deve ser o mesmo. Então, eu posso substituir aqui, dizer que isto também é vx quadrado médio, e isto também é igual a vx quadrado médio. Todas as direções têm o mesmo valor da velocidade ao quadrado. Okay? Então, chegou à conclusão de que isto vai ser 3 vezes, porque temos 1, 2 e 3 vezes a velocidade em x ao quadrado média. Ok. O mesmo pode ser concluído em relação às outras direções. Então, aqui eu coloquei x, mas eu posso colocar y ou posso colocar z. Né? As 3 direções têm o mesmo valor médio do quadrado da velocidade. Agora vamos definir a velocidade quadrática média. A velocidade quadrática média é denominada de velocidade RMS, porque a palavra velocidade quadrática média é root mean square velocity, em inglês. Então, pegamos o R daqui, pegamos o M daqui e o S daqui, e por isso que isto é chamado de velocidade RMS. Né? A velocidade RMS é definida como a raiz quadrada da média da velocidade ao quadrado. A média da velocidade ao quadrado. Do módulo da velocidade. Aqui não entra nenhuma direção específica. Sim? Como é obtida esta velocidade RMS? Bom, temos que elevar ao quadrado cada uma das velocidades de todas as partículas do sistema, somar todas elas e dividir pelo número de moléculas. Dessa maneira encontramos a média de todos esses quadrados e depois tiramos a raiz quadrada que está aqui. Agora, comparando este resultado aqui, que v quadrado médio é 3vx médio, e este daqui, que é vrms, é isto daqui, é fácil concluir que a velocidade, a média do quadrado da velocidade em x é igual a 1/3 da velocidade RMS ao quadrado. Então, isso está resumido aqui. Esta vai ser basicamente a expressão, a última expressão que eu escrevi, e que vai ser a que nós vamos substituir agora na expressão da pressão. Então, vamos substituir aqui na expressão da pressão. A pressão tinha sido escrita como número de moles vezes a massa molar, vezes o valor médio do quadrado da velocidade em x, dividido o volume. E agora, no lugar disto daqui, vamos colocar 1/3 da velocidade RMS ao quadrado. Então, isto vai ficar nm vezes velocidade RMS quadrado dividido 3 vezes o volume, ou, lembrando que número de moles vezes massa molar, número de moles vezes massa molar é igual a o número de partículas vezes a massa da partícula, vamos ter
que isto vai ser Nzão vezes a massa de uma molécula vezes a velocidade RMS ao quadrado, dividido 3 vezes o volume. Isso está resumido aqui. Então, este e estes são os resultados principais em relação à pressão. Esta equação que acabamos de obter é representativa do espírito da teoria cinética, no sentido de que ela envolve, ao mesmo tempo, grandezas microscópicas e grandezas macroscópicas. Então, temos uma relação na qual uma grandeza macroscópica, como a pressão, depende de grandezas microscópicas, como a velocidade média, ou o quadrado da velocidade média das moléculas. Então, é uma relação que justamente conecta o mundo em escala atômica com o mundo macroscópico. Bom, vamos dar um exemplo muito simples para tentar entender o valor médio e o valor quadrático médio, que eles são coisas diferentes. Sim? Então, é um exemplo muito simples. Aqui são dadas 5 velocidades em metros por segundo, uma delas é 5 metros por segundo, a outra 11, 32, 67 e 300. O exercício pede calcular o valor médio das velocidades e o valor RMS das velocidades. Então vamos resolver esse problema. Da parte A, então vamos fazer assim, vamos calcular o valor médio. O valor médio seria, somo todas as quantidades, então somos 5 mais 11 mais 32 mais 67 mais 300 e divido pelo número total de velocidades, que são 5 grandezas. Sim? Este numerador está em metros por segundo, né? Então é só fazer a conta, isso vai dar 83 metros por segundo. Mas agora, o item B é calcular o valor RMS das velocidades. Então vamos calcular a velocidade RMS. A velocidade RMS se calcula da seguinte maneira. Eleve ao quadrado cada uma das velocidades e some todos os quadrados. Então, 5 ao quadrado mais 11 ao quadrado mais 32 ao quadrado mais 67 ao quadrado mais 300 ao quadrado. Então, eleve ao quadrado cada velocidade, some tudo. Faça a média disso. Então, divida por 5. Sim? Feito isso, tire a raiz quadrada. Tire a raiz quadrada. Isso é a velocidade RMS. Sim? Estamos elevando ao quadrado tudo. Então, isso coloca todas as grandezas com o mesmo sinal. Se eu tivesse aqui algumas velocidades na direção x positiva e outras na direção x negativa, por exemplo, só por dizer alguma coisa, por colocar um exemplo de um gás unidimensional, sim? Eu teria trocas de sinal. Aqui não tenho. Né? Então, só fazendo a conta, isto vai dar 138,3 metros por segundo. Então vejam que os valores são significativamente diferentes e mostram que a velocidade média
é diferente, em geral, da velocidade RMS. Bom, então aqui está a resolução do problema. Vamos agora a tentar relacionar a velocidade RMS com a temperatura. Para isso, eu vou partir da equação que demonstramos agora há pouco, que diz que a pressão de um gás é o número de moles vezes a massa molar vezes a velocidade RMS ao quadrado dividido 3 vezes o volume. E agora vou utilizar a lei dos gases ideais. Né? Sabemos que PV é igual a nRT. Então agora eu posso aqui passar o volume para cá, multiplicando, sim? Substituir pressão por volume por nRT e depois isolar a velocidade RMS. Né? É um cálculo bem simples que leva ao seguinte resultado. A velocidade RMS vai ser igual a raiz quadrada de 3RT dividido a massa molar. Então, desta maneira, vemos que a velocidade RMS está diretamente relacionada com a temperatura do gás. Isso está resumido aqui. Vamos ver as velocidades RMS de alguns gases a diferentes temperaturas. Né? Vemos que depende apenas da temperatura, mas depende do tipo de gás, porque aqui aparece a massa molar do gás. Então, não é o mesmo o hélio que vapor de água ou que CO2, dióxido de carbono. Né? As massas molares são diferentes. Então, aqui nesta tabela, nós vemos distintos tipos de gases: hidrogênio 2, hélio, água, enfim, vários gases. Aqui está a massa molar de cada um desses gases. E aqui a velocidade RMS calculada a 20 graus Celsius. Né? Na expressão da fórmula anterior está implícito que esta temperatura aqui deve ser colocada em Kelvin. Né? Bom, então vemos aqui que as velocidades são números que em metros por segundo são relativamente grandes. Por exemplo, para o hélio são 1902 metros por segundo. Né? Perdão, para o hidrogênio, 1902 metros por segundo. Para o hélio, 1352 metros por segundo. Né? Para dióxido de carbono é um pouco menor, mas continua sendo alta, 408 metros por segundo. Então, isso mostra que as velocidades moleculares podem ser muito altas e, então, tem velocidades que são mais rápidas que uma velocidade típica de uma bala. Vamos agora dar uma interpretação molecular da temperatura. Sim? Assim como fizemos no cálculo anterior, vamos partir da fórmula que deduzimos, usando a teoria cinética, para a pressão de um gás. Nós mostramos que a pressão de um gás é igual a N,
número de moléculas, número total de moléculas, pela massa da molécula, pela velocidade Rms ao quadrado, dividido 3 vezes o volume. Agora, vou simplesmente fazer aqui um rearranjo desta equação. Vou passar o 3V multiplicando para cá. E vou passar o N dividindo para cá. Então, temos P 3 vezes a pressão pelo volume, dividido N, vai ser igual a M velocidade Rms ao quadrado. Mas agora, vejam que pela lei dos gases ideais, sim, PV igual a NKT, vou usar nesta forma. Então, aqui entra a equação da constante de Boltzmann e o número total de moléculas. Então, usando isto, eu tenho que 3PV dividido N é igual a 3KT. Sim? Multipliquei por 3 em ambos os lados. Sim? Mas agora tenho 3PV dividido N, que é o que está aqui. Então, vou substituir por 3KT. Sim? Então, temos 3KT igual a M velocidade ao quadrado Rms. E agora, divido por 2 aqui, divido por 2 e divido por 2 do outro lado. Sim? E chegamos na seguinte relação. 3 meios de Kt igual a meio de M velocidade Rms ao quadrado. Esta equação está nos dizendo que a temperatura de um gás é uma medida direta da energia cinética média de cada molécula. Então, quando a temperatura aumenta, aumenta o lado esquerdo da equação, e como a massa das moléculas é fixa, isso está dizendo que a velocidade típica das moléculas está aumentando. As moléculas se movem com maior velocidade ou se movem com maior energia cinética, em média. Então, isto está resumido aqui. Partimos da equação deduzida antes para a pressão, usamos aqui simplesmente um rearranjo da equação, depois usamos a lei dos gases ideais e encontramos que 3 meios de Kt é igual à energia cinética média de cada molécula. Mas agora, lembremos que nós mostramos antes que a velocidade Rms é 3 vezes a média do quadrado da velocidade em x, mas também é 3 vezes a média do quadrado da velocidade em y, e também é 3 vezes a média do quadrado da velocidade em z. Sim? Isto porque não há nenhuma direção privilegiada nesse gás, então não há nenhum motivo para pensar que tem mais moléculas se movimentando em x do que em y ou do que em z. Sim? Então, usando isto, eu posso reescrever a equação que tinha antes, que era esta daqui, 3 meios de Kt igual a meio de M
VRMS quadrado da seguinte forma. Então, 3 meios. 3 meios. 3 meios de KT igual a meio de M VRMS quadrado vai ser escrito da seguinte maneira: 3 meios de KT igual a meio de M, e no lugar de VRMS que está aqui, eu vou colocar isto que está aqui, 3 Vx quadrado médio. Mas agora, então, o 3 que está aqui cancela, e eu tenho que meio de KT é igual a meio de M Vx quadrado médio. E isso pode ser feito, que eu acabei de fazer para a velocidade em x, mas eu falei que a velocidade quadrado RMS também é 3 vezes a média da velocidade quadrado em y, ou em z também. Então pode ser repetido isto para a direção y e para a direção z. Então o resultado está aqui, né? Meio de KT é a energia cinética média na direção x, mas também de maneira semelhante, para o movimento nos eixos y e z, encontramos que meio de KT é a energia cinética média em y e também a energia cinética média em z. Então, dessa maneira, vemos que cada grau de liberdade translacional contribui com uma quantidade igual de energia para o gás, ou seja, meio de KT por molécula. Quando falamos de grau de liberdade, o que nós estamos querendo dizer é o número de meios independentes pelos quais uma molécula pode possuir energia. Então, uma molécula pode possuir energia se deslocando, tendo energia cinética. Essa energia cinética pode ser na direção x, pode ser na direção y, pode ser na direção z. Então, isso significa que tem 3 maneiras de armazenar energia cinética. Então, estes são chamados de graus de liberdade translacionais, porque envolvem a translação, né, da molécula. Essa energia cinética acontece quando uma molécula está se trasladando de um lado para o outro, quando está em movimento. Esse resultado é conhecido como teorema de equipartição da energia, né? Na verdade, há uma generalização deste resultado que nós encontramos, diz que cada grau de liberdade contribui com meio de KT para a energia de um sistema, em que possíveis graus de liberdade são aqueles associados à translação, à rotação e à vibração das moléculas. No caso que estávamos vendo antes, estamos falando de partículas que só possuem energia cinética, mas este resultado, o teorema de equipartição, é mais geral, como vamos ver mais adiante, e também diz respeito a outros graus de liberdade, como rotação das moléculas ou a vibração que elas possam ter. Bom, e agora vamos falar de energia interna, energia interna de um gás, sim? E vamos relacionar essa energia interna, a energia que possuem todas as moléculas do gás, e vamos relacionar isso com grandezas macroscópicas, né? Vamos começar pensando em qual seria a energia cinética translacional total de todas as moléculas que compõem o gás. Então, temos N moléculas,
no gás, sim? E elas têm energia cinética, sim? Vamos então dizer que a energia cinética total é simplesmente n vezes a energia cinética média de cada molécula. E a energia cinética média de cada molécula vamos chamar com a letra K e vamos colocar o subíndice médio. Então é E total, é N, o número de moléculas, vezes K médio, que seria a energia cinética média de uma molécula. Como calculamos o K médio? Bom, K médio, vamos calcular, vamos escrever da seguinte maneira. K médio é igual a média de meio de m v quadrado. Sim? Temos que ver qual é a média desta grandeza, que é a energia cinética. A energia cinética é meio de m, velocidade de uma molécula ao quadrado, temos que ver a média disso. Mas a massa, né, não muda, né? O que eu deveria fazer para calcular essa média? Eu deveria somar isto para a partícula 1, calcular isto para a partícula 1, para 2, para 3, até a enésima, somar tudo e dividir por n. Né? Nessa soma, meio de m sai fator comum. Então eu posso dizer que isto daqui é meio de m pela média da velocidade ao quadrado. Sim? Mas a média da velocidade ao quadrado nada mais é do que o quadrado da velocidade RMS. Então temos que meio de m velocidade RMS ao quadrado. Mas agora eu posso usar o resultado que obtivemos antes para a velocidade RMS em função da temperatura. Sim? Usando isso, vemos que isto fica fica 3 meios de n kt. Ou, se queremos substituir nk por nzinho r, temos 3 meios de número de moles por R por T. ¿Sí? Onde estou usando que a constante de Boltzmann é a constante dos gases R dividido o número de Avogadro. E que o número de moles é o número total de moléculas dividido o número de Avogadro. ¿Sí? Então, resumindo, isso está aqui. A energia total é simplesmente n vezes a energia cinética total translacional, é n vezes a energia cinética média de uma molécula. Aqui escrevemos a energia cinética média e temos então 3 meios de nkt ou 3 meios de nRT, se usamos estas relações entre a constante de Boltzmann e a constante dos gases e o número de moles com o número total de moléculas. Sim. A partir desse resultado, vemos que a energia cinética translacional de um sistema de moléculas é proporcional à temperatura absoluta. Sim. E vejam que, então, isto depende apenas da temperatura, né? Supondo que o número de partículas ou o número de moles já tenha sido fixado. Então, uma vez que é fixado o número de partículas, a gente fecha o recipiente com aquele número de partículas, a energia cinética média depende apenas da temperatura. Sim? Mas
para um gás monoatômico, a energia cinética é a única maneira pela qual o sistema pode armazenar energia. Sim? Então, vamos introduzir o conceito de energia interna de um gás. Né? A energia interna seria a energia que o gás pode armazenar dentro de si, nos graus de liberdade internos que ele tem. E como no caso de um gás monoatômico, os átomos, né, essas moléculas, os átomos ou as moléculas monoatômicas não podem vibrar e não podem ter rotação, né? Então a única maneira de armazenar energia é a partir da translação, a partir da energia cinética. Então a energia interna vai ser a energia cinética média. Então chegamos à conclusão de que a energia interna é 3 meios de nRT para o gás monoatômico. Então, no caso do gás monoatômico, repetindo, a energia interna está relacionada à temperatura do sistema.